Fala, filhados, vocês estão vivos? Quem fala é o professor Pedro Mendino, professor de Filosofia e Religião do Governo do Estado de Minas Gerais e da Prefeitura Municipal de Berlândia. Estamos aqui para mais um vídeo. Agora vamos falar um pouquinho dessa obra aqui, ó. Curso de Teologia Patrística 1, A Vida da Igreja Primitiva, séculos 1 e 2, do Dom Fernando Antônio Figueiredo, da Ordem dos Frades Menores, da editora Voz. O Dom Fernando é o bispo do Padre Marcelo Rossi. Então, este volume deseja facilitar o estudo do pensamento teológico elaborado pelos Santos Padres nos 2 primeiros séculos de nossa era. Constitui também uma espécie de guia ou roteiro para o conhecimento da patrologia, ou seja, a vida e obra dos Santos Padres. Apresenta, outro sim, alguns elementos históricos que caracterizaram este período da história da Igreja, propiciando posterior aprofundamento. O objetivo da obra, que se comporá de mais outro volume, é oferecer um instrumento adequado para o estudo da doutrina cristã em suas primeiras elaborações e uma visão da Igreja que, graças à assistência do Espírito Santo, vai pouco a pouco se estruturando e criando suas instituições. O autor, Dom Fernando Antônio Figueiredo, da Ordem dos Frades Menores, após o curso de Teologia em Petrópolis, especializou-se em Teologia Dogmática na Faculdade de Teologia de Lyon, na França. Em Roma, no Instituto Patrístico Agostiniano, doutorou-se em Teologia com a tese O Homem na Visão Histórica do Mártir Justino. Voltando ao Brasil, leciona 10 anos História dos Dogmas e Teologia Patrística no Instituto Filosófico Teológico Franciscano de Petrópolis. Atualmente é bispo diocesano de Teófilo, em Minas Gerais. Na época do livro, né? Depois ele foi para Santo Amaro, se eu não me engano. Seu interesse pela patrística tem se manifestado sobretudo em traduções e publicações de diversas obras dos Santos Padres. Vamos lá. Aos que me facilitaram o aprofundamento na fé, dos pais, e Frei Acúrcio Bolwerk, da Ordem dos Frades Menores. Vamos ao prefácio. Esse é um prefácio, esse é um predifício. Temos aqui algumas penas. O aspecto geral. Por diversas vezes falavam-me da necessidade de se redigir um estudo referente à vida da Igreja nos seus primórdios. Na verdade, temos bons manuais de história da Igreja. Existe também, além de antologias, um estudo dos Santos Padres, suas obras e sua doutrina no livro Patrologia, de Altaner Stuyber, publicado pelas edições Paulinas, São Paulo, de 1972. Entretanto, não se encontrava um tipo de curso de teologia patrística que oferecesse uma visão da vida da Igreja nos primeiros séculos. A presente obra visa fornecer mais um subsídio em português para o conhecimento desta época. O aspecto histórico é sucintamente abordado, mas deseja sobretudo fazer emergir a Igreja em suas estruturas e funções. A Igreja, graças à ação do Espírito Santo, que vai se configurando e assumindo uma visibilidade institucional. Ela sai de Jerusalém, passa por Antioquia para alcançar, em pouco tempo, grande parte do Império Romano. De início, verificamos a existência de uma literatura de comunicação e edificação mútua, como a Carta de São Clemente de Roma aos Coríntios e as Cartas de Santa Gnóstia de Antioquia. Nesta fase aparecem como questões essenciais a organização da Igreja, o sacerdócio cristão, a sucessão dos apóstolos, o primado da Igreja de Roma e a autoridade na Igreja. A Igreja de Roma se defronta com a revolta na Igreja de Corinto, com a questão pascal na Igreja da Ásia Menor. No segundo século, através das apologias, a Igreja entra em contato com o mundo que a rodeia. Entre os apologetas destacamos São Justino Mártir. Neste século continua ainda uma literatura no interior da Igreja caracterizada particularmente pelos relatos dos martírios. Nasce a espiritualidade do martírio, em que Cristo é considerado mártir por excelência. No fim do século, com o Santo Irineu, que combate o gnosticismo, já começam a aparecer verdadeiros tratados de doutrina representada pelos alexandrinos, Clemente e Orígenes, e pelos africanos, Tertuliano e São Cipriano. Estes dão início a uma outra etapa da caminhada da Igreja e serão objeto de uma publicação posterior. Vamos à introdução. Com o aspecto geral, o Império Romano, no início da nossa era, se estendia da Gália, passando pela Ásia Menor, Oriente Médio, compreendendo todo o norte da África. A cidade de Roma era considerada a capital do mundo, todavia a religião oficial parecia cada vez menos capaz de satisfazer as necessidades do povo. Isso em grande parte por causa do ritualismo formal a que se reduziu o culto aos deuses e pelo fato de a casta dos pontífices ser absorvida pelo poder político. Como resultado, o povo não encontrava na religião oficial espaço para expressar suas inquietações pessoais. A religião se distanciara do sentimento religioso da grande massa que irá buscar outros canais para manifestar e realizá-la. A invasão das religiões orientais, que, como grandes vagas, se espalham por todo o império.
Se elas apresentam uma liturgia psicossomática capaz de corresponder às necessidades dos fiéis, não deixam também de proclamar um Deus próximo, um Deus que salva e lhes oferece a sobrevivência eterna. É neste mundo que o cristianismo, vindo do Oriente, mais precisamente Israel, lança suas raízes e irá se desenvolver sobremaneira. Nascido do judaísmo, ele se vê enriquecido ao longo dos anos por influxos espirituais provindos do mundo helênico, e não deixa também de sofrer a influência do meio ambiente no qual se propaga. O cristianismo é, pois, um fenômeno histórico bastante complexo. Todavia, seria um erro concebê-lo como resultado, um resultado necessário de um desenvolvimento histórico, vinculando a conexões históricas que o determinaram. Há uma originalidade que lhe é própria, justamente na relação com o mundo do qual ele nasce e se difunde, que apreendemos esta sua originalidade. Aceitando ou criticando as tradições existentes, o cristianismo não só se interroga, como também interroga, dando respostas surpreendentes. Ele se coloca ao lado de outras correntes religiosas e de outras concepções do mundo de seu tempo, mas é justamente considerado o que há de comum entre eles que se percebem claramente as oposições. O cristianismo não pode, pois, ser visto como a simples síntese ou resultado das conexões históricas da antiguidade, nem como a vitória de uma corrente religiosa sobre as demais. Ele não é uma verdade a ser demonstrada, é um dom de Deus que exige uma decisão pessoal. Ele anuncia uma novidade que não se reduz a um conceito, mas que leva a uma transformação de vida. Nova vida para o que crê, o qual se torna nova criatura em Deus. Então, esses são trechos dessa obra. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, não curtiu, dá dislike. Se interessar pelo conteúdo do canal, só se inscrever, ativar o sininho e guardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários, vendo o que você está achando dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores, e colabora com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Eu gostaria aqui de agradecer aos mais de 4 mil inscritos no nosso canal. Você também que eles ficaram do procura de conteúdo outro passo por aqui, deixando a sua visualização, seu like, seu dislike, seus comentários, que eles compartilhem os nossos vídeos, compartilhem o nosso canal, seja aqui nas plataformas no YouTube ou outras redes sociais. Mas é isso aí, hasta la vista, babies, e até a próxima.